Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Espero que você esteja bem acomodado aí na sua casa, né, no lugar que você esteja acompanhando essa live. É sempre importante você preparar esse momento, né, de estudo bíblico, seja ao vivo ou no momento que você tirar para fazer esse estudo. Sempre lembro, né, aos amigos e irmãos que acompanham a live que esse estudo não substitui a tua vida com Deus, mas ele é um pequeno empurrão, uma ajuda, uma ferramenta que você pode usar para te auxiliar na tua busca pela verdade, na tua busca pela presença de Deus e no estudo da palavra. Hoje nós vamos falar de um tema que por muito tempo e até hoje ainda, né, na vida de muitas pessoas é um tabu, que é em relação às contribuições financeiras com a obra de Deus. Vamos falar aqui a respeito das más experiências, né, que a maioria das pessoas já teve em relação a isso, em relação a instituições religiosas, né? Vamos falar sobre o amor ao dinheiro, a importância de contribuir com a obra e a forma com que a palavra nos instrui a administrar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Antes de mais nada, irmãos, quero convidar você a fazer uma oração. Se acomode bem aí, que nada venha te atrapalhar e te distrair nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, louvamos e bendizemos o Teu nome por esse momento e pedimos a condução do Teu Espírito Santo, que através da Tua palavra venhamos ser transformados, instruídos, meu Pai, para toda boa obra. A nossa esperança está em Ti e sabemos que o Senhor tem poder, meu Pai, para transformar as nossas vidas de acordo com a Tua plena vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, irmãos, antes de mais nada, né, eu separei alguns textos bíblicos para a gente ler e comentar, tá? Mas o texto base do estudo de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 8. Eu gosto muito dessa passagem porque nos revela muitas coisas através dessa situação em que Paulo passou e ele escreve isso aos Coríntios, tá? Então, abra comigo aí a sua Bíblia na carta de 2 Coríntios, tá? Capítulo 8, que vai dizer o seguinte, eu vou ler praticamente aí o capítulo inteiro, tá? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Não por meio, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. E aí Paulo continua essa passagem com várias instruções acerca daquela situação. Pois bem, vamos começar lá do início, né? A gente vai falar aqui, usar os termos, né, dízimos e ofertas, tá? Esses são os termos mais conhecidos, mas eu gostaria, vocês vão ver que o intuito desse estudo bíblico é incentivar e dar um entendimento, a clareza certa sobre a contribuição, a participação financeira na obra de Deus, certo? Então a gente sabe que a maioria das pessoas, falando aqui sobre primeiramente as experiências ruins, né, e um pouquinho da história, o dízimo, irmãos, tem muita gente que usa assim, mas o dízimo ele é da velha aliança, ele é do Antigo Testamento. E a gente vai ver que muito antes de Moisés, tá? O dízimo foi estabelecido lá na lei de Moisés. Mas muito antes de Moisés, Abraão
quando ele vence uma guerra, ele vai lá e pega os despojos daquela guerra, ele dá uma parte, né, daqueles bens, daquele lucro, digamos assim, dos despojos, e ele dá ao Senhor. E ele separa 10% daquilo e dá de oferta para o sacerdote, enfim, contribui para a obra de Deus e em reconhecimento, né, àquela bênção. Então, o dízimo, ou melhor dizendo, a contribuição financeira com a obra como forma de reconhecimento da obra de Deus, né, da graça de Deus, da intervenção divina na vida da pessoa, já começou antes da lei de Moisés. Então, a primeira questão aqui, a primeira coisa que a gente precisa quebrar é que dízimo, contribuição financeira, não é uma regra, uma lei do Antigo Testamento. Ele é muito antes do Antigo Testamento, tá? Então, e ele foi estabelecido no Antigo Testamento, na lei de Moisés, como uma ordem, uma organização, tá? Então foram passados os tempos e no Novo Testamento a gente não vai ver nenhuma declaração direta sobre contribuir financeiramente, tá? Nenhuma declaração direta, tipo assim, vocês são obrigados a dar o dízimo. Também é importante destacar que a contribuição financeira, o dízimo propriamente dito, né, ele não é uma obrigação como um pré-requisito para a sua salvação. Tá? Ele não é um pré-requisito para a sua salvação e nem um pré-requisito para você participar de uma igreja. Tá? É importante que isso fique claro. E talvez com essa minha declaração você se sinta um pouco aliviado, mas a gente vai ver, analisando esse texto aqui de 2 Coríntios e alguns outros que eu separei, que é muito mais sério do que a gente pensa. Tá? Então, primeiro, o dízimo não é do Antigo Testamento, ele é muito antes disso. A contribuição, a disposição em contribuir financeiramente, ele vem antes, né, da lei de Moisés. E também a gente vai ver que no Novo Testamento não tem nenhuma passagem onde estabeleça isso como uma regra de fé. Tá? Uma obra que testifique a sua salvação, que comprove a sua salvação. Tá? Então, primeiramente, falando sobre as experiências ruins, né, a gente sabe que muitos de nós, eu e muitos de vocês que estão acompanhando essa live, já fizeram parte de instituições religiosas onde obrigavam a dar dízimo, né, colocavam uma pressão, né, ensinavam que você era obrigado a dar dízimo, que você só poderia participar da Santa Ceia se você fosse dizimista, que você só era salvo se você fosse dar o dízimo, e por aí vai. Tá? Fazem muitas campanhas ainda, tá? Sobre, você vai fazer 7 sextas-feiras, 7 quartas-feiras, 7 domingos, para você conquistar as suas coisas, e todo domingo você tem que dar uma oferta de tanto. Tá? Para você que quer conquistar tal coisa, você tem que dar uma oferta de tanto. Para você é R$100, para você é 200, para você é 1.000. E estabelecem valores. Tá? Isso não é uma atitude, uma ação que a palavra de Deus aprova. Tá? Isso é errado perante a palavra de Deus. E quem pratica esse tipo de coisa não passa de um mercenário. Essa é a palavra, não passa de um mercenário. E essas instituições religiosas que se dizem cristãs e evangélicas que colocam a contribuição financeira como um pré-requisito para você fazer parte ou dizer que você é salvo ou não, isso é mentira. Tá? Então começa daí. Aí você vê muitos líderes religiosos enriquecendo de forma ilícita, né? Pegando a contribuição dos irmãos da igreja e ficando rico, comprando suas coisas de forma ilícita, de forma exagerada, com ostentação. Tá? Então a gente teve sim e ainda tem muita experiência ruim acerca da contribuição financeira. Só que deixa eu te falar uma verdade, essas experiências ruins, elas não invalidam a importância, tá? A importância e a evidência, o sinal claro de que você deve contribuir sim, de forma generosa com a obra de Deus. Um erro não justifica o outro. Certo? Um erro não justifica a minha e a sua desculpa em não contribuir. Então, experiências ruins ou a desculpa de que contribuição financeira, dízimo e oferta é coisa do Antigo Testamento, isso não é correto. Tá? Isso não invalida a importância de contribuir com a obra de Deus. Então, os primeiros 2 pontos. Segundo, eu quero ler com vocês
um texto que está lá em Mateus capítulo 6 e versículo 24, que diz o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é muito interessante essa passagem, porque é o único lugar onde Deus coloca, né, em sua palavra, o dinheiro como sendo um concorrente. Deus não tem concorrentes, né? Ninguém mede forças com Deus, mas no nosso coração, sim. Então, o dinheiro no nosso coração tem sim o poder de roubar o lugar de Deus. Muitas vezes, quando a gente coloca o dinheiro, né, e essa vontade de enriquecer de uma maneira incorreta em nosso coração, ele sempre vai roubar o lugar de Deus em nosso coração e a gente vai acabar servindo ao dinheiro. Tá? Isso não é um se vai, não é um se pode acontecer. Não, se você colocar o dinheiro, sempre o dinheiro na frente, você vai se perder sim. Não é uma probabilidade de acontecer. Vai acontecer. Quem ama o dinheiro não ama a Deus. É simples, é preto e branco, entende? É água e vinho. Então, se você ama o dinheiro, você não consegue amar a Deus. Você não consegue amar a Deus se você coloca o dinheiro em primeiro lugar. Um outro texto importante que eu quero destacar aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Tá? Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então, assim, uma coisa, o que a gente entende com esse texto aqui de 1 Timóteo? Que ser rico não é um pecado, tá? E haverá pessoas ricas. Mas Paulo também diz aqui a Timóteo, olha, avise aos ricos, e é importante destacar que Timóteo aqui não vai avisar aos ricos da cidade, não, ele vai avisar aos ricos crentes, tá? Porque quando Paulo escreve cartas, ele endereça aos crentes daquela cidade, aos crentes, aos cristãos daquela região. Então Timóteo vai falar para os irmãos ricos que não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. A riqueza financeira, ela não nos provê incerteza de nada. Mas, pelo contrário, ela é incerta, ela está sujeita às oscilações desse mundo, às oscilações do mercado, à valorização ou desvalorização do mercado, sabe? A roubos. Então, a riqueza, ela é incerta. Mas o que acontece é o que muitas pessoas colocam a esperança das suas vidas, a garantia de um futuro, elas colocam em suas riquezas. E a riqueza não garante nada. Então é muito importante a gente ter isso como base também para o nosso coração. O outro texto que eu quero destacar aqui é Eclesiastes capítulo 11, tá? Eclesiastes 11 diz o seguinte: Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O que Salomão escreve aqui para nós em Eclesiastes? Muitas pessoas creem que quando você está, de certa forma, tranquilo financeiramente, você não precisa mais fazer nada. Você pode descansar, lavar suas mãos, que está tudo garantido. Mas Salomão diz aqui o seguinte: plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, no final do dia, não deixe as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe o que vai dar aquela semente que você plantou. Não depende do teu esforço, mas também não depende de você pensar que o que está feito e está garantido. Então a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar. Tá? 2 Timóteo, capítulo 6, eu vou comentar brevemente aqui esses versículos, esses textos aqui, e depois a gente vai fazer uma análise do texto de 2 Coríntios que a gente leu no início da live. Tá? Então, 1 Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 10, diz o seguinte: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro,
pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O que Paulo continua falando aqui a Timóteo? Que nós primeiramente devemos aprender a ser gratos por aquilo que temos. Ele diz aqui, ó, tendo o que comer e o que vestir, isso nos basta. Porque a gente não contribuiu com nada nesse mundo. A gente foi agraciado por Deus. Então o que ele diz aqui? Isso é ser acomodado. Ah, tá bom assim, da vida que eu tenho tá bom. Não, não é você ser acomodado. Mas é você olhar para aquilo que você tem e ser grato por tudo que você tem no momento. No momento. Você tem que ser grato por isso. Isso não é visão de escassez, como a gente aprende. E a gente está sendo inflamado por aí afora. Visão de escassez é outra coisa. Tá? Isso aqui é ter gratidão, é ser grato pelo que você tem hoje. Se você não aprender a ser grato pela vida que Deus te deu hoje, você não será grato por nada. Nada será suficiente para contentar o teu coração. Porque o nosso coração humano, ele é vazio. Ele é vazio. E as riquezas não podem sustentar, suprir esse vazio. Certo? Então, enquanto a gente não aprender a ser grato, sempre a gente vai estar buscando por algo a mais. Nunca a gente vai estar satisfeito com o que a gente tem. Se a gente conquista algo, a gente vai lá, depois de conquistar, era o meu sonho, era isso que eu sempre quis, a gente vai lá e conquista, e a gente vai querer outra coisa mais além do que a gente conquistou, porque aquilo não é mais suficiente. E assim a gente perde a nossa vida trabalhando por coisas que perecem. Porque a gente não tem gratidão pelas coisas que Deus já tem nos dado. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, ser gratos. Ser gratos por aquilo que a gente tem hoje. Pela comida, pela roupa, pelo teto que a gente tem hoje, pelas condições que a gente tem hoje. Amém? E depois ele diz o seguinte, os que querem ficar ricos caem em tentação. Sabe, ser rico, a gente já viu aqui, a gente vê na palavra de Deus que muitos homens, né, muitas pessoas que a palavra usa como referência foram extremamente ricas. Não foram só ricas, foram extremamente ricas. Mas é importante, é muito importante, na verdade, é um pré-requisito, né? É fundamental que eu e você, a gente se questione. Faça a seguinte pergunta ao seu coração e leve esse questionamento a Deus. Por que eu quero ser rico? Por quê? Somente para você ter coisas que você não vai usar a maioria delas? É para você ostentar? É para você colocar a tua esperança nas coisas? Se for por isso, se você acha, como a gente leu aqui, que as riquezas, se você ser rico, isso garante alguma coisa, você está perdido. Você está perdido, porque as riquezas não garantem nada. Nada. Tá? Então, você pode ser rico. Se Deus te permitir ser rico, Ele vai te permitir, ponto final. Só que você precisa se questionar, aonde está essa riqueza em meu coração? Por que eu desejo ser rico? Porque Paulo é claro aqui. Aos que desejam ficar ricos, caem em tentação. Você sendo rico, você vai ser tentado. Você pode ser rico pela vontade de Deus, pode. Mas você tem que estar com o coração também em Deus, porque você vai ser tentado pelas riquezas, pelas armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, como Paulo coloca aqui. Quer ser rico? O desejo em si, talvez não seja errado. Mas por que você quer ser rico? Você já se fez essa pergunta? E outra, acima da tua vontade tem a vontade de Deus. É sempre importante, na verdade, é fundamental que os teus desejos estejam em segundo plano. Em primeiro plano na nossa vida precisa estar a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade para mim? Eu quero ficar rico, mas Senhor,
qual é a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, não a minha. E você precisa viver em paz com isso. Amém? Para a gente não demorar, abra comigo Lucas capítulo 14 e versículo 28. Diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Aqui é interessante porque esse capítulo aqui de Lucas 14, ele está falando sobre discipulado. As pessoas que querem ter uma vida com Deus, querem discipular outras pessoas, querem passar a palavra adiante, o evangelho adiante, você tem que calcular que isso não é fácil. Que isso vai te custar algo, vai te custar coisas na tua vida, vai te custar talvez o desejo de ser rico, vai te custar talvez a tua riqueza, vai te custar muitas coisas, teus sonhos, certo? Então, Lucas está falando sobre isso. Mas esse trecho aqui, eu não estou tirando um texto do contexto, mas esse trecho aqui, esse versículo 28, a gente pode sim usar essa análise, essa alusão aqui em relação às finanças. É uma coisa óbvia, ele usa isso como exemplo, na verdade, no livro de Lucas, capítulo 14. Se você vai construir uma torre, será que você não tem que calcular primeiro o preço e verificar se o dinheiro é suficiente? Isso é meio óbvio, né? Então Lucas usa isso, na verdade, a passagem usa isso como exemplo. Se você vai construir algo, você tem que olhar para a sua condição financeira e ver se você tem condições de construir. Porque senão você vai começar e não vai terminar. Então a gente aprende aqui também um princípio sobre a administração financeira. O que você quer fazer? Você quer construir uma casa? Você quer comprar uma casa? Você quer comprar um carro? Você quer comprar coisas? Tudo bem. Mas antes de você comprar essas coisas, você tem que fazer uma análise. Eu posso comprar? Eu devo comprar? A minha condição financeira me permite? As minhas obrigações estão devidamente cumpridas para depois eu fazer o que eu quero? Está falando aqui sobre a administração dos nossos recursos, que também são necessários para glorificar a Deus. Se você não administra de forma sábia os recursos que Deus tem colocado em tuas mãos, saiba que você não está glorificando a Deus. Então, você primeiro tem que sobreviver, cumprir com as suas obrigações e com as suas prioridades, e essas prioridades têm que estar, é importante que elas estejam de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, para depois você querer fazer a sua própria vontade. Eu quero comprar tal coisa, então você não vai deixar de colocar, por exemplo, comida na sua mesa, pagar as suas contas de água, de luz, de telefone, sei lá, de internet, para você comprar um tênis novo que você quer. Vocês estão me entendendo? Então, a administração dos recursos, elas devem ser devidamente administradas para a glória de Deus. E a maioria das pessoas, preste muita atenção, a maioria, e quando eu digo maioria, é 95% das pessoas, elas não administram corretamente as suas finanças de uma maneira que glorifique a Deus. Por isso elas dão desculpas para não contribuir com a obra. Elas dão desculpas, eu não posso contribuir mais, ou eu não posso nem contribuir. Você não pode porque você não administra direito, sabiamente os recursos que Deus tem te dado. Entende? E você coloca desculpas. Então, é importante, é fundamental também que a gente saiba administrar corretamente, devidamente as nossas finanças, a fim de glorificar a Deus. Certo? E por último, falando sobre administração, para vocês entenderem a importância, 2 Tessalonicenses 3:10 diz o seguinte: quando ainda estávamos com vocês, ordenamos, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Simples e direto o que Paulo fala aos Tessalonicenses. Você não quer trabalhar? Não tem problema, também não coma. Vocês estão percebendo a questão como ela é totalmente racional? Totalmente racional. Se você tem preguiça de trabalhar, se você não quer trabalhar, saiba que você fica à mercê. Você fica dependente de outras pessoas para te sustentar. Você fica dependente de doações, de esmolas ou sei lá o quê. Então, muitas vezes, a pobreza, certo? A falta de recurso, ela vem da preguiça.
ela vem de uma ideia de que eu não preciso fazer nada útil com as minhas mãos. Ela vem da ideia de que eu vivo de fotossíntese. Estão entendendo? Então, o Novo Testamento, ele não nos traz uma ordem direta sobre a contribuição, mas ele nos traz várias e várias orientações sobre como a gente deve olhar para a questão financeira. E agora, para a gente não demorar muito, analisando o texto de 2 Coríntios capítulo 8, o que Paulo está falando aqui? Ele está na região da Macedônia e ele escreve aos coríntios. Tá? É importante destacar que a região da Macedônia era uma região pobre. E a região lá de Corinto, a igreja de Corinto, era uma igreja rica, com muitos recursos financeiros, uma igreja abastada. E Paulo diz o seguinte para a igreja de Corinto: olha Corinto, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês, eu escrevo esse exemplo para que vocês entendam a importância e usem esse exemplo para a vida de vocês. A igreja da Macedônia, na mais severa tribulação, foi no momento onde a alegria deles e a generosidade deles fez com que eles contribuíssem da forma mais grande, maior possível. Então, Paulo diz assim, olha, a pobreza deles não foi uma desculpa para que eles não contribuíssem com os santos, com as pessoas que estão vivendo da obra, com a obra de Deus. Entende? Então, essa igreja da Macedônia, ela foi exemplo. No momento mais difícil da vida deles, financeiramente falando, foi no momento onde eles mais contribuíram para a obra de Deus. E Paulo segue falando assim, olha, eu não estou dando uma ordem, mas eu quero verificar em vocês a sinceridade do amor que vocês têm pela obra. O que Paulo está falando então? Contribuir não é uma ordem, tá? Não é uma ordem. Mas quando você contribui ou quando você não contribui com a obra de Deus, o seu coração está sendo testado. O seu coração, a sinceridade do amor que vocês professam está sendo testada. Sim, pelo nosso bolso, pelo nosso dinheiro, Deus testa o nosso coração. Vocês estão entendendo a seriedade agora? Então é isso que Paulo fala aqui aos coríntios. Ele diz o seguinte, vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa do amor que vocês têm por nós. Ele diz também, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Eu já vou falar sobre isso. Então, como que uma igreja pobre consegue contribuir mais do que uma igreja rica? Como que isso é possível? Porque a igreja pobre, ela aprendeu a administrar os seus recursos, ela deixou Deus trabalhar em seu coração, deixou entre aspas, Deus trabalhar em seu coração, para que eles fossem generosos. Sabe, quando a gente é generoso em alguma ação que a gente faz, e aqui especificamente sobre a contribuição financeira, a gente diz o seguinte, eu vou ser generoso e eu vou ajudar a obra do Senhor. Mas sabe o que Paulo diz aqui nesse texto? Destaquem-se também neste privilégio. Quando eu e você somos generosos, quando eu e você contribuímos financeiramente com a obra de Deus, nós não estamos ajudando a Deus. Nós estamos tendo o privilégio de ajudar a Deus. Deus está nos concedendo uma grande graça de ser contribuintes na obra dele. Isso é um privilégio para nós contribuir na obra de Deus. Então quando a gente acha que a gente ajuda a Deus, isso já é uma soberba em nosso coração. Ah, não, eu vou fazer porque se eu não ajudar, né, a igreja perece, a obra perece. Não, a obra não perece porque você não ajuda. Deus é o sustentador da sua obra, mas quando eu e você não contribuímos, o amor que dizemos que temos pela obra de Deus, ele não é sincero.
Porque o amor sincero com a obra de Deus, ele participa financeiramente também com a obra de Deus. Certo? E eu encerro aqui o nosso estudo falando o seguinte, lá no capítulo 9, ele continua falando sobre isso com a igreja dos Coríntios, e ele diz o seguinte, olha, não é com pesar que vocês devem contribuir, mas segundo vocês propõem em seu coração, e proporcionalmente de acordo com o que vocês têm, de acordo com os bens de vocês, com os ganhos de vocês. Então, aqui, o Novo Testamento, ele não tem uma regra, é 10%, é 20%, é 5%, não tem uma regra. Mas ele diz, é proporcional. Quanto você pode, de forma generosa, contribuir com a obra de Deus? Então isso deve ser colocado em seu coração. Senhor, eu vou contribuir com a tua obra. E vai ser de maneira generosa e vai ser proporcional ao que eu posso. Deus não está mandando você dar aquilo que você não pode. A palavra de Deus não te instrui você contribuir com aquilo que você não pode. Ela manda e ela instrui você contribuir de maneira sincera, propondo isso em seu coração. Então você tem que querer, não é com pesar, e deve ser proporcional ao que você tem, mas de maneira generosa. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, qual é a importância que eu e você temos dado para a obra de Deus? Sabe, a gente se diz cristão, a gente se diz filhos de Deus, a gente se diz participantes da sua obra, membros da família de Deus, mas a gente dá desculpa na hora de contribuir com a obra, sendo que muitas pessoas realmente precisam, não só os pobres, as viúvas, que você pode contribuir com cestas básicas, com ajuda financeira de forma direta, mas e aqueles que estão trabalhando de forma integral no reino de Deus, na obra do Senhor, levando o evangelho adiante. Quantas igrejas sérias que prestam conta dos seus ganhos, das suas arrecadações, porque ganho não tem nenhum, certo? Pastor que ostenta, pastor que fica rico com a obra, não é visto com bons olhos pela palavra de Deus, tá? Que isso fique claro. Mas a palavra também vai dizer que o pastor, que o obreiro, que aquele que trabalha de forma integral pela obra de Deus, ele é digno de receber em dobro o seu salário. Em dobro. Sabe? Um pastor, um líder religioso de uma igreja séria, de uma igreja santa, de uma igreja cristã que segue o que está na palavra de Deus, ele é digno de não se preocupar com a sua casa, não se preocupar com comida na mesa, com o que vestir, com um carro bom para ele trabalhar pelo reino, tá? Então, é importante que você avalie, se você fosse um líder religioso, um pastor, um obreiro da obra do Senhor, como você gostaria de ser tratado? Se preocupando se vai ter o que comer amanhã e ainda assim levar? Como que alguém leva a palavra de Deus adiante tendo filhos para sustentar? Tendo uma família para sustentar, uma casa para sustentar? Então pense nisso. Pense na obra de Deus com todo o teu coração. Se você ama a Deus, se eu e você amamos ao Senhor, nós devemos contribuir também com o nosso bolso. Senão, o nosso amor talvez não seja sincero. Sabe? Se você tem dúvidas a respeito da contribuição, e talvez esse vídeo não seja o suficiente para tirar as dúvidas, procure o seu pastor, procure a sua igreja e procure na palavra de Deus, sabe, esclarecer essas dúvidas, porque a palavra de Deus vai esclarecer isso para você. E após esclarecer essas dúvidas, contribua de forma generosa, proponha em seu coração de forma generosa contribuir de acordo com aquilo que você pode, mas contribua. Amém, irmãos? Eu espero que esse estudo bíblico possa derrubar barreiras em nosso coração, sabe, sobre essa questão financeira. Eu espero que esse estudo te ajude a tirar as dúvidas, né? E que a gente venha a ser verdadeiros filhos, discípulos e contribuintes da obra de Deus, não somente com as nossas mãos, não somente com as nossas orações, não somente com a participação nos cultos, não somente de forma superficial, mas engajado, participantes também da causa de Deus, da obra de Deus, dos custos da obra de Deus.
Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.